Oi, meus amores! Estamos aqui a postos às 2h30 da tarde para receber você no nosso Entre Família, acompanhada Robson Aleixo, Lucas Nascimento. E essa tarde vai ser boa ou não vai, meninos? Vai ser como sempre. Que legal poder falar com você que está aí em casa, conversando com a gente. E legal que você deixou na agenda marcado, 2h30 da tarde, e a gente vai junto até às 4, conversando com você, falando de coisa séria, mas também do nosso jeito leve, seguindo para onde Deus manda ir. E aí, Lucas? Tudo certo? Boa tarde para vocês, boa tarde para você também de casa. Olha, ficou aqui você falando um pouquinho sobre essa questão de que anotou, deixou certinho. Tô vendo o pessoal já ligadinho com a gente no YouTube também, o pessoal por lá também, mandando mensagem, falando que tá conectado em cada canto por ali. Às vezes tá na casa fazendo alguma coisa ou não, mas sempre conectado com a gente aqui no Entre Família. E pra gente, claro, é um super prazer. E é muita gente que acompanha pelo YouTube, porque nas Smart TVs, né, muitos lugares onde o sinal não chega, é o YouTube lá que... Eu falo de novo da minha mãe, a minha mãe assiste pelo YouTube. Muito bom. Beijo, dona Sila. Beijo, querida, meus amores. Novo tempo, né, gente? Presente na vida de muita gente pela rádio, TV, internet. E nós aqui, nessa tarde boa, queremos conversar com você sobre um tema difícil, um tema pesado, mas que a gente precisa tratar dele porque é uma realidade que afeta a milhares de pessoas, em especial as crianças, que é justamente naquilo que ela é mais indefesa, no que diz respeito ao trato com o cuidado de si mesma frente a um abuso emocional, um abuso também, não deixa de ser emocional, mas o abuso sexual. E nós estamos no mês da campanha chamada Quebrando o Silêncio, lançada pela Igreja Adventista. Penso que há 12 anos que essa campanha efetivamente, todo ano, vem a público chamar a atenção das pessoas para considerar a prevenção do abuso sexual em relação às crianças, Aleixo. E você falou a palavra de ouro, porque depois que o abuso aconteceu, a gente não tem uma ação tão ampla assim. A violência já aconteceu. Prevenção é o caminho. Alguém precisa ser protegido e esse não é um problema de uma família, de outra ou da pessoa abusada. Isso é um problema social muito, muito, muito sério, com ações contundentes. Ir para casa, dormir e achar que isso vai ser resolvido, não vai. Precisamos todos entrar energicamente. Nossa parte aqui, como veículo de comunicação, primeiramente, é trazer para a superfície uma discussão séria sobre isso. Muito bem. A convidada de hoje, ela é pediatra, doutora Jéssica, está com a gente aqui de volta. Outro dia esteve aqui no consultório, foi muito bom, melhor dizendo, no Entre Família. Mas quando tem doutor é consultório, né? Não, onde tem uma doutora não é um consultório, então deixa assim. E a Jéssica vai conversar com a gente enquanto profissional da área da saúde, lidando com crianças, como identificar sinais de abuso, como lidar com a família, mãe e pai que chega ali com uma criança e que ela identifique sinais de abuso. Vamos conversar sobre esse assunto com você aí de casa. Pausa rápida, pode ser? Mas assim, sabe aquela frase assim, se vier o frio que você está esperando? É verdade. Com isso, ontem eu aprendi uma coisa nova. Vocês vão dizer, não acredito, Darleide, eu achava que você era mais sabidinha. Mas não sou tanto assim. É que assim, tá bom, Darleide, quando você falar, Lucas, assim, ó, vê se tá certinho. Quando você falar clima, você vai estar falando de um fenômeno ao longo de um tempo, algo mais prolongado. Quando você falar tempo, é aquilo que o Lucas faz. Vai dizer, o tempo vai virar, tem frente fria, frente quente. Tu acha que eu aprendi isso ontem? Eu aprendi agora. Companheiro solidário. Então, quando fala assim que pintou o climão, é porque vai ficar chato por um bom tempo. Por um bom tempo. Aí, ó, muito bem. Obrigada, orgulho de vocês. Orgulho de vocês. Tem hashtag hoje, né? E já tá chegando aí o frio, né? Tá chegando. Você viu que a gente já deu uma certa adiantada, falou o pessoal se preparar, porque vem aí, viu? Vem, mas não vai durar muito tempo não, mas vem por aí. Boa tarde novamente para vocês. Certíssimo. Clima, tempo, legal saber disso. Mas, pessoal, vou adiantar o que a gente vai falar sobre no hashtag de hoje. A gente está falando sobre essa questão do tema do programa de hoje. Inclusive, vou trazer um dado do IBGE que apontou o seguinte, eu tenho um número aqui, ó, 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes durante o período de 2015 a 2021. Ele desdobrou, falando algumas questões que a gente vai trazer hoje aqui no hashtag também. Vou falar que vai ficar um pouco mais rígido agora para quem quiser visitar o Brasil, for de outro lugar, de outra nacionalidade. Vai ter uma certa restrição agora com relação ao passaporte, ao visto, mas daqui a pouquinho eu explico melhor essas informações para vocês aqui no hashtag. Muito bem, amores. Podemos ir? Vamos, mas é rapidinho, coisa de 30 segundos. Até já.
Amores juntinhos, agora já do nosso cantinho, e vem por aí o momento das notícias com o Lucas Nascimento. Fica ali a postos à frente do Aleixo pensando como é que ele vai chamar hoje. Normal, natural, nunca mais teve brincadeirinha de poesia, nada. E A foi gente legal. fica assim, às vezes a gente sente à vontade, às vezes a gente se sente meio reprimido, né? Mas a vida é assim, você tem que superar. Mas eu queria falar Às um vezes pouco... pressionado. Às vezes pressionado, mas de qualquer forma, a vida é normal. Segue. Segue. Mas eu queria também uma coisa antes, né? Tem uma pergunta do dia, não tem? Vamos depois. Não tem? Depois? Aham. Vou pro hashtag Tipo, mesmo. seguindo o roteiro, é depois. É depois. É que quando tem a pergunta do dia, dá tempo de pensar como chamar, entendeu? Agora, que a se tem pergunta do dia, tem que ser assim. Vem aí o hashtag depois da vinheta. Mas foi muito bem no mesmo jeito, saiu super bem na chamada hashtag, sempre superando. Boa, pastor. Ele arrasa. Ele arrasa demais, não tem como, é só aceitar. É isso. Eu arrasei, falei, vem aí o hashtag, você vê? Nossa, é uma explosão de genialidade. Ainda acrescentei depois da vinheta que sim, você tem que ser muito bom. Hoje em dia o nível de interpretação está um pouco difícil, que a gente talvez precise sempre colocar esse hashtag contém ironia. Deixar aqui embaixo na letrinha no GC aqui, ó. Vamos deixar para vocês. Mas vamos para as notícias, pessoal. A primeira notícia é o seguinte, o Ministério da Justiça ele vai restringir, a partir da próxima semana, na segunda-feira, a entrada de imigrantes que não possuem visto de entrada no Brasil. Serão mais de 60 nacionalidades. Isso acontece depois de uma denúncia de que o país tem sido usado como rota de organizações criminosas para o tráfico de pessoas. Até existem outras nacionalidades que podem vir para o Brasil sem o visto, mas isso é possível se ficar entre 30, 60 ou então 90 dias. E essa exigência, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, acontece na maioria das vezes naquela ideia de reciprocidade, ou seja, entre as diplomacias. Um país acaba liberando o visto para o Brasil e o Brasil acaba liberando o visto para outros países. Então, essa realidade vai começar a mudar a partir de semana. Essa notícia começou a chegar já no finalzinho da tarde de ontem, foi falado, inclusive até cheguei a comentar um pouco sobre isso, mas hoje trazendo aqui para o hashtag, podendo passar para vocês. Então, vai ter essa mudança com relação à chegada de pessoas que vêm de fora para visitar o Brasil. Em algumas condições, terão um certo período para permanecer aqui dentro, caso não tenha esse visto. Então, uma certa mudança com relação a isso já, para quem vem, não preciso de visto, não, agora tem que se atentar com relação a isso também. Que era, pra gente, uma coisa assim que exige uma certa adaptação, porque tradicionalmente, culturalmente, esse fluxo no Brasil não tinha essa restrição toda e tinha muitas razões para isso. Mas hoje a gente tem um novo mundo, com outras razões, né? E as adaptações precisam ser rápidas, né? No que diz respeito também à segurança nacional. Eu fui tentada aqui a lembrar de ontem, de uma fala sua, numa live à noite com a minha amiga Simone, lá do Canadá. Um beijo, querida. E você fez uma aplicação tão incrível, simples do ponto de vista de que você transfere para a gente pensar sobre ida ao céu. De que, assim, não é exatamente o mais importante o modo como você fez a mala, se você tomou banho para essa viagem, mas se você tem o bilhete, o passaporte, e se referindo à graça de Jesus. Fica a dica para vocês, assistir essa live depois. Se interessar, pergunta para mim, mas foi muito interessante. Robson Aleixo com as suas pérolas. O programa continua, né? A gente aprende por aqui, daqui a pouco tem uma live do nada, que surge ali, você aprende aqui também, o programa continua. Não, e a de ontem, assim, ele estava afiadíssimo, mais uma vez. E foi uma live super formal, né? Do tipo que as pessoas ficam sentadas, olhando para a câmera, entendeu? Às vezes é um travesseiro, é uma louça. Ontem foi assim, super formalzinho. Foi muito bom. Cada dia é uma surpresa. Mas quem já viu sabe de que eu tô falando. É sempre muito bom o conteúdo. Pessoal, é o seguinte, agora eu vou compartilhar um pouco sobre um boletim que foi divulgado pelo Ministério da Saúde e que apontou que 202.948 casos de violência sexual contra criança e adolescentes foram notificados no período entre 2015 a 2021 aqui no Brasil. São 80 casos por dia. Aqui na tela, inclusive, eu tenho um ranking que eles liberaram aqui pra gente, que mostram um gráfico, mostrando justamente de 2015 até 2021, e você consegue identificar a taxa por criança, adolescente, depois
mostrando aqui um pouco mais do total. Lembrando, são dados de 2015 até 2021. E segundo esse documento, 83.571% dos casos foram contra crianças, que vai aí de 0 a 9 anos, e 119.377 casos de adolescentes, 10 a 19 anos. E olha só, 3.386 são casos de bebês com até 1 ano de idade. Ou seja, segundo essa pesquisa, mais de um caso por dia. Então foi divulgado esses números aqui, a gente acaba olhando de uma certa maneira se impressionando com o número por conta disso. Só que essa pesquisa ela continua e eu quero compartilhar até com você o que foi disponibilizado aqui com relação a isso, principalmente sobre dados de crianças, lembrando, 0 a 9 anos. Quais foram ali os motivos, né? O que ocorreu? Estupro, assédio sexual e pornografia. Ele continua falando um pouquinho mais sobre isso. As meninas são os principais alvos dos agressores, que em sua maioria aqui falam um pouco sobre o sexo masculino. 64.230 são casos para meninas e às vezes fala, mas e os meninos? Também tem essa numeração também, 19.341. A gente falou um pouco também sobre os adolescentes, também tem uma numeração com relação a isso, são 119.377 casos. E aí, dividindo, no caso, meninas, 110 mil, mais 110 mil, e já meninos, mais de 8 mil. Então, ele traz esse levantamento, mostrando um pouco mais sobre isso. A gente vê uma certa diferença de um caso para 2015 para 2021. Então, foi esse levantamento que eles trouxeram e passando com relação a cada dado, cada faixa etária. Eles, inclusive, deixaram falar um pouco sobre a relação de onde isso acontece ou não. Foi falado dentro de casa, amigos da família ou até mesmo parentes. Foi isso que também estava relacionado dentro da pesquisa. Isso porque estamos falando de casos notificados. Estatisticamente, a maior parte das pesquisas diz que as notificações no Brasil não chegam a 40%. E isso para a gente jogar lá para o teto, né? Não é pouca frequência. Então, quando alguém fala de cultura da violência, ela está acertando. Porque é muito comum, muito frequente, dá para se entender, identificar até os horários preferidos dos agressores. Então, é uma coisa impressionante e vale, por esses números, parar. Do tipo, para tudo, vamos resolver o problema. Porque nós estamos falando do futuro de todo mundo. Todo mundo. Vai chegar um momento que você não consegue se relacionar com alguém ou viver em um ambiente onde não tem alguém traumatizado. Então, isso é uma influência social, uma influência política, isso aqui nós estamos falando de algo devastador. Tem algum tempo que um colega de trabalho disse assim, Darleide, outro dia nós estávamos no escritório, ali no departamento, e começamos a falar sobre abuso sexual e um teve coragem de dizer, eu fui abusado. Aí os outros se sentiram confortáveis para também dizer, eu também fui. Eles, quando olhamos à volta, todos já haviam dito de si que foram abusados sexualmente. Alguns de forma mais grave, outros de forma mais velada, mas que não foi menos que um outro caso de abuso. Você falou de nem 40%, de fato, nem 40%, nem 10%. Chega ali em torno de 8,5%, 9% de casos que são denunciados, portanto, que chegam ao conhecimento da polícia. Nós estamos falando de ter cuidado com as crianças fora de casa, nos banheiros públicos, na casa de pessoas outras estranhas. Porém, o maior número de crianças são abusadas, maior número de adolescentes também são abusados dentro de casa. O que você faz para se prevenir dentro de casa? A gente vai precisar falar de ensinar a criança a gritar, a se proteger, mesmo que seja com alguém que seja da sua intimidade. Vai ser mais difícil, mas uma criança ensinada e educada tem muito mais chances de reagir diante de um toque indevido, etc. Agora, você pensar em bebês, como surgiu aí nos dados trazidos, né, Lucas? Até bebês. Então, isso é um caso muito grave. Eu quero provocar você especialmente, Aleixo, para a gente falar sobre a degeneração do ser humano. Porque, veja, os gráficos mostram crescente, só que também os gráficos certamente mostrarão crescente da discussão do tema. Ontem eu fiz 2 programas sobre o tema. Hoje nós estamos falando, Vida e Saúde, hoje na sequência vai falar sobre o tema. Há campanhas, estas e outras, as pessoas falam mais, aliás, foi ontem. Aliás, as pessoas estão falando mais.
estamos falando mais, mas o número Claro, isso tem a ver com as pessoas denunciarem mais, é um fato. Mas o crescente também traz junto que esse iceberg é muito, muito maior do que a gente possa imaginar. E eu penso que a degeneração está a galope de alguma forma. Não é possível. Mas aí você vai poder dizer do contrário ou concordar comigo, se for o caso. É sempre bem-vindo. Lucas, muito obrigada por hoje, viu? Hoje é isso, pessoal. Um assunto necessário realmente quebrar o silêncio com relação a isso. Mais informações, claro, durante o programa de hoje sobre essa temática. Uma boa tarde para vocês e até amanhã, viu? Obrigada, Valeu, tchau. Lucas. Obrigado. Então, meus amores, vamos falar do assunto, incluindo você sempre por aqui. A pergunta do dia tem a ver com você relatar um pouco do que você conhece do caso, sabe, sente. Você é alguém que foi abusado sexualmente? Alguém te tocou indevidamente quando você era criança? Alguém de fato próximo ou de mais distante? Qual é a sua história em relação ao abuso sexual? E o que dizer sobre? Isso te causa revolta, imagina, como a todos nós, enojamento, um desejo, às vezes, até de vingança. Precisa fazer alguma coisa. O que a gente faz em relação a isso, sendo cristãos como somos? Isso desperta muito em nós, não é? De emoções, sentimentos, mas precisa ter o pé no chão do que fazer. Você responde pra gente? E o nosso telefone, o nosso WhatsApp? 12 98315 0249. Notou aí? 12 98315 0249. Você pode também apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui, que vai direto para o nosso WhatsApp. Manda sua pergunta, sua contribuição, o que você está fazendo para proteger seus filhos também, qual método você tem usado na sua casa ou qual é a sua dúvida. Muito bem. Vou ali buscar a Jéssica. Jéssica de Souza Soares é pediatra. Ela também, enquanto pediatra neonatologista pela USP, né, a sua formação, e também mãe da Manu, está no seu currículo, a sua Manu. Vem para cá, doutora, tudo bem? Oi, Darleide. Bem-vinda, querida. Tudo bem? Bom recebê-la mais uma vez. Eu me senti entre família. Mas é para ser assim se sinta mesmo. mesmo. Muito entre família, meu amor. Seja muito bem-vindo. Obrigada, pastor. Diante dos dados já relatados, da nossa conversa, da seriedade que isso exige, você como doutora, qual é a realidade que você assiste de consultório, de contato com a família e com o estudo do assunto? A gente pensa que essa realidade está distante, né? A gente olha assim os dados que foram falados, os números assustadores e a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Recentemente, eu estou no consultório particular desde 2016, então é recente, né? 2016 para cá. Mesmo trabalhando em consultório particular, Zona Nobre de São Paulo, então teoricamente atendendo numa região um pouco mais elitizada, eu me deparei com uma situação dessa que eu me vi ali como profissional, experiente, especializada. Eu vi assim, puxa vida, eu não imaginei que isso fosse vir aqui no meu consultório. Uma situação de um suposto abuso, que eu tive que pedir ajuda para outros colegas. Nossa, vocês sabem conduzir, colegas mais experientes. E ali ninguém sabia conduzir, como profissionais de saúde. Foi aí que eu decidi estudar o tema, fiz curso, né, fiz até o curso da Leliane Rocha, que explica muito, capacita profissionais para lidarem com o tema. Isso foi muito importante, tanto para a minha formação técnica como profissional, como para o meu dia a dia como mãe, porque eu também preciso, como mãe, proteger a minha filha, proteger meus sobrinhos, ensinar os pais a protegerem seus filhos. Então, é uma realidade que está, infelizmente, a gente se depara assim em qualquer lugar e não escolhe classe social, não escolhe cor, raça, religião. Então, a gente precisa sim, que bom que nós estamos tratando desse tema aqui hoje. A gente tem no Brasil um ambiente que favorece muito, né? A gente pode chamar isso dos pecados culturais. Cultura é uma segunda natureza. Só para a gente pensar sobre isso. Você não consegue viver num ambiente natural, a natureza em si, sem que isso te afete, não é possível. Como o sol, como o frio, o calor. A cultura é uma segunda natureza, nós estamos lidando com ela o tempo todo, mas você não se acomodar a uma cultura tem que ser uma atividade sempre intencional e é contra a maré mesmo.
Agora, vamos pensar em um país que de 1550 para frente, você tem maciçamente uma população que é propriedade de outra. E se alguém é dono de outra pessoa, não existe limite para o que ele possa fazer. Nos processos coloniais, por exemplo, de Portugal, só vieram homens. E dos escravizados também, maciçamente para trabalhar nas lavouras, só vieram homens também, que vieram para não voltar. Isso com essa intenção, pessoas que são propriedades de outras. Uma massa de homens sem um código moral, porque está todo mundo longe de qualquer cobrança. E isso vai continuar por 3, 4 séculos. Isso significa que na profundidade da cultura do país, esse domínio de um corpo sobre o outro pela força da vontade vai ficar tão evidente, tão sistematicamente repetido, que não dá para lutar contra isso sem uma ação global, intensiva e de todo mundo. E dá para acrescentar uma coisa também sobre isso, essa cultura de violência que se colocou no país. A gente tem um machismo sistematizado, porque a gente pode ver que as vítimas, elas são maciçamente mulheres, né? Sistematizado, e como foi natural em um momento, hoje a gente começa a construir o escândalo. Isso é muito importante. A gente fala assim, uau, e é bom pensar que há algumas décadas atrás, dependendo do tipo de pessoa que era violentada, ninguém se escandalizava. Tipo, é normal. E em alguns instantes, alguns lugares, ou, por exemplo, longe dos grandes centros de discussão, não havia nenhum ar de anormalidade. Então, hoje a gente tem notificação, tem uma sociedade que levanta os olhos, mas isso é o quanto a gente pensar, o quanto a gente precisa andar em relação a isso. E o quanto as nossas ações precisam ser contundentes. Eu digo contundentes. Em todos os aspectos, né? Nós estamos falando de um aspecto físico, psicológico e social também. E penso que isso engloba e devamos dar uma atenção ao que vai fazer diferença no aspecto espiritual. Uhum. Tem um tempo que nós vimos o relato de uma mulher que disse que quando criança ela foi abusada por alguém muito próximo, que frequentava a sua casa, num ambiente cristão. Tem pontuações que a gente precisa fazer muito sérias. Acontecem abusos sexuais dentro de casas de famílias cristãs. Em igrejas cristãs, este assunto nem sempre é tratado com a devida atenção, o devido respeito e necessidade. Há muitas igrejas cristãs que jogam para debaixo do tapete. Isso é uma realidade. Nós estamos no social, né? As igrejas não estão à parte do social, da política, da cultura, não. Mas eu lembro do relato de uma mulher que ela contou de quando criança foi abusada, enfim. E aquilo virou chacota para muita gente, porque ela não era do partido do momento, ela não era vamos dizer assim, defendida por outras mulheres que não concordavam com seu posicionamento. Então, tem da natureza humana algo que a gente precisa tratar. Até para que a gente considere o que mais há no coração da gente que precisa ser mudado. E se não for mudado por conscientização, por palestras, por encontros, por um programa como esse, quem é que vai tratar desse coração? Que porque a outra é de um partido diferente do meu e ela depende de ideias diferentes das minhas, ela é menos humana que eu, e então ela pode sim ter sofrido um abuso e São as mesmas pessoas, ou melhor, o mesmo espírito daqueles que, a depender de quem era tratado lá no passado, como você traz a história, podia ser. Era a escrava? Então pode, a escrava pode. Então, amores, intervalo, nós voltamos ainda com a doutora Jéssica para conversarmos mais especialmente sobre os sinais de um abuso sexual, como identificar numa criança, isso é sempre muito importante. Fica com a gente, até lá. Oi, meus amores, voltamos aqui. Eu queria estar num tema assim bem lindo, bem leve, para dar muita risada. A gente, sim, ri, brinca, mas quando a gente olha para a vida dura como ela é, pensando em muitos que estão agora sofrendo, muitos que estão agora que não têm voz para dizer do que estão passando, em situações das mais absurdas, por esses rincões e capitais e prédios e centros grandes e ricos, ou nos lugares mais pobres e mais difíceis, tem alguém sofrendo agora abusos sexuais, especialmente as crianças, o nosso alvo da campanha Quebrando o Silêncio desse ano. E aí a gente até deixou uma pergunta no ar, não é, Aleixo? Para ouvir o pessoal ali de casa no último bloco em especial. Sim, e a questão é quais dúvidas você tem. Isso é primordial, é importante que a gente participe disso aí também,
mas também o que você tem feito. Na minha casa, nós temos sistematicamente conversado com as minhas filhas, isso é um assunto sempre presente de proteção, mas eu sei que aí na sua casa você também faz algumas coisas, tem pensado ou tem alguma dúvida de como educar filhos e falar desse assunto complicado, ainda mais, Darleide, se vem de uma geração, e muitos de nós vêm de uma educação onde isso não é um assunto falado. Então, isso tem ajudado e muito, muito a proteger um agressor. Quando não se fala do assunto, nós vamos falar mais disso, do perigo do silêncio. Mas tem uma entrevista agora, né? Temos sim. Reforçou a pergunta então, né? Você manda a sua resposta pelo 983150249. Vou perguntar diretamente para você. Você sofreu abuso sexual? O que isso causou na sua vida? Hoje você é adulto, adulta ou jovem, enfim, ainda solteiro ou chegou a casar. Tem algum impacto? Relata pra gente. Se não, claro, quiser dizer o seu nome, pode mandar de forma anônima. A produção aqui, aliás, você dizendo que quer ser anônimo, nós não vamos exibir o seu nome para quando aparecer aqui no telão, tá bom? Só para a gente conhecer um pouco mais de você e a repercussão do que aconteceu ao longo da vida por ter sofrido um abuso. Vamos jogar aqui na tela, chamar para cá, para pertinho da gente, ela que vem lá de Brasília, minha amiga querida Simone Bori. Oi, bonita, tudo bem? Tudo bem, como é que tá tudo por aí? Tudo bom, bom revê-la por aqui. Amada, quais são, no desenvolvimento de uma criança, deve-se haver todo um trato, uma proteção, um cuidado. Quando uma criança é violentada, o que isso pode significar para a vida desse indivíduo ainda em desenvolvimento, no sentido da sua percepção de mundo, no que diz respeito ao cuidado, ao amor, aos afetos? Qual é o impacto do abuso sexual? Então, você está trazendo algo que é tão relevante que a gente precisa pensar no seguinte. O abuso sexual, ele é um evento adverso de vida. Na prática, é como se a nossa vida fosse um rio, e aí, de repente, uma pedra muito grande cai nesse rio, e aí, essa água que ela deveria estar fluindo, seguindo, ou ela é paralisada, ou ela é bloqueada, ou ela precisa desviar o percurso. Então, quando nós estamos falando de uma criança, nós estamos falando de alguém que está em intenso desenvolvimento. E a gente precisa cuidar o máximo possível para que esse rio flua. Quando o abuso vem, acontecem algumas sequelas nela. Então, se a gente for pensar, basicamente, a gente vai ver a questão da vergonha e a culpa tomando conta. E eles são sentimentos que vêm numa intensidade muito maior do que o geral, por exemplo, as pessoas em geral. E aí, pronto, aqui tem um ambiente favorável para essa criança começar a se isolar. Essa criança começa a não querer contato com as outras pessoas. Essa culpa, de uma forma mais intensa, caiu um ambiente favorável, por exemplo, para o sofrimento psíquico. E aí a gente sabe que quanto mais precoce o surgimento dos transtornos mentais, principalmente a depressão, a ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, que é bem comum quando a gente fala de crianças vítimas de abuso sexual, essas crianças elas começam a ter prejuízo a longo prazo. Isso vai impactar no desempenho acadêmico, isso vai impactar nos relacionamentos. Relacionamentos, por exemplo, a gente observa a questão da confiança ou a falta de confiança. Eu começo a não confiar em pessoas de autoridade, eu começo a não confiar em pessoas que, de repente, eu poderia estar desenvolvendo um relacionamento saudável, mas eu acabo não desenvolvendo. Então, são muitos os prejuízos a curto, médio e longo prazo. A autoestima dessa criança é completamente comprometida. Uma vez eu ouvi alguém falar assim, não, mas eu sofri abuso. Na verdade, eu nem sabia que era abuso e eu acho que eu não tive nada disso. E aí é quando a gente precisa entender. O evento adverso de vida, ele vai impactar. O que acontece é que algumas pessoas, elas bloqueiam e aí ela fica como se fosse uma bomba relógio. Pode acontecer alguma coisa lá na frente, daqui a 10 anos, 15 anos ou 20 anos, e aí, de repente, isso desmorona. Por isso que a gente não pode dizer, vai exatamente acontecer A, B ou C. Os estudos, eles mostram pra gente que existem alguns fenômenos que eles são mais frequentes, e a maioria das pessoas, as crianças que sofrem abuso, elas vão apresentar esses sinais de maneira mais intensa ou menos intensa, dependendo também de como é que foi a questão desse abuso, como é que foi a rede de apoio, como é que essa criança foi exposta a um tratamento adequado.
Então, cada caso é um caso, mas a literatura vai nos mostrar que existem comprometimentos a curto, médio e longo prazo e que vão impactar não só a vida dessa criança, mas a vida das pessoas que convivem com ela e a vida futura dos relacionamentos que essa criança vai ter lá na frente. Então, a pessoa sofre, a criança sofre, as pessoas sofrem, mas a sociedade também sofre. Então, é um preço muito alto a ser pago. Simone, eu sei que tem muita gente nos ouvindo agora e das pessoas que estão nos ouvindo, eu acho improvável que não tenha alguém nos assistindo agora que não está pensando, foi isso que aconteceu comigo ou mais, será? Porque isso é uma pergunta muito comum que chega. Será que eu fui abusado? Tem alguns flashes, algumas lembranças que não são uma história completa, mas tem uma desconfiança. De qualquer forma, a gente tem que lidar com essas duas frentes, né? Uma prevenção muito bem feita, mas a gente demais que já está sofrendo e que não está exposto a nenhum tipo de tratamento. O que você diria para essas pessoas que estão agora nos assistindo? Como dar esse primeiro passo? O que fazer agora? Se foi abusado, se tem certeza disso, ou se tem uma desconfiança de que alguma coisa desse tipo pode ter acontecido na infância? Você está trazendo algo muito importante que culmina exatamente com o que eu acabei introduzindo aqui, no sentido de que, será que foi isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu estou pensando? Porque aí eu começo a ter contato com o conteúdo e aí eu começo a ter alguns flashbacks, e eu não sei se isso é real ou se não é. Justamente porque são pedras. Lembra do que eu falei? Das pedras que são colocadas e ocorre um bloqueio? Literalmente é uma defesa do nosso cérebro. Ele precisa proteger a gente e, às vezes, algumas pessoas elas vão bloquear essas memórias. Porque a partir do momento que eu começo a ter contato, eu começo a trazer, de alguma forma, para a consciência. E o que é muito importante? Você precisa ressignificar, você precisa reprocessar esse evento traumático, porque o corpo, ele fala. A gente sabe que, por exemplo, na vida adulta, a gente encontra, especificamente eu atendi uma pessoa que ela tinha um problema muito sério de obesidade e em terapia a gente entendeu que, na verdade, a obesidade ela estava associada a uma proteção. Então, o corpo, ele entra em sofrimento. Não, a gente fala dos transtornos mentais, mas esse corpo, ele também dá sinais. Então, é necessário que você busque ajuda agora, que você converse. Por exemplo, a gente tem aí no sistema público, nós temos os CREAS, que são Centros de Referência Especializado em Assistência Social. Você pode procurar um CREAS, você pode conversar com alguém lá sobre isso. Existem programas dentro dos hospitais públicos também voltados para vítimas de violência sexual, e são programas muito robustos, muito bons, com profissionais, multiprofissionais. Então, existe sim, porque ele é um problema de saúde pública. Então, hoje, o SUS, ele também oferece assistência a pessoas que são vítimas de violência. Legal. Obrigada, Simone. Te ouviria mais sobre o assunto, porque requer mais conhecimento, mais profundidade. Muito obrigada. E é sempre muito necessário considerar justamente esse atendimento, esse socorro emocional. Beijo para você, minha querida. Até uma próxima conversa por aqui. Tchau. Obrigada. Nós conversamos com Simone Boris. Jéssica, volto aqui para você pensando no seguinte, de que você, num dado momento, já médica, profissional, em consultório, trabalhando com classe alta, você se depara com um caso de abuso sexual, portanto, não tem a ver com classe social. Claro que em algumas delas, por exemplo, nós vamos identificar mais números recorrentes, enfim, mas é a sociedade, né? Independente das classes, ditas classes sociais. Você foi se formar melhor, informar melhor. O que mudou de lá para cá do teu olhar no cuidado com as crianças e atenção às próprias famílias? Agora faz parte do meu atendimento, tocar nesse assunto e ensinar os pais a fazer a educação sexual da sua criança desde o período de bebezinho. Porque geralmente eles chegam para mim pequenininhos, né? Então, ali na hora de trocar a fralda, eu já falo, olha, você precisa conversar com o seu bebê, denominar o que você está fazendo, estou trocando sua fraldinha, estou limpando. Fala nomeia os órgãos sexuais da criança, se é pênis, se é vagina, não sei como cada um chama, às vezes é apelidinho. Alguém vai dizer, mas doutora, é só um bebê. Não importa, é a linguagem, a comunicação. Alguns ficam surpresos, mas isso faz parte da educação da criança, desde o período de bebê. E muita gente pode pensar assim, mas isso não tem nada a ver com
a pediatria tem tudo a ver, porque a gente está falando de prevenção. Prevenção de algo muito grave que pode traumatizar a vida de uma criança, de um ser humano, para sempre. E a pediatria não vai ignorar que há um ser complexo aí diante dela, né? Não, então, desde o momento que você tem um filho, você já precisa começar essa educação. Né? Então, falar, nomear os órgãos genitais da criança, né? E já dizer que aquilo ali, você está fazendo aquela limpeza porque é necessário, porque se faz mesmo. E é você como mãe, você como pai, né? Para a criança já começar a se sentir segura que aquilo é algo comum. E a partir do momento que a criança vai crescendo, que o bebê vai crescendo, você na linguagem da criança também já pode dizer que, ó, a mamãe pode, o papai pode, e aí você determina quem que pode fazer aquela higienização na criança. E é desse jeito que se faz, não pode doer, não pode causar desconforto. Isso tudo é educação, é prevenção. Então, os pais têm esse dever de proteger sua criança, né? Então, denominar quem pode fazer higienização e como pode fazer, né? Interessante, Jéssica, que isso significa não falar de sexo com a criança, sobretudo. Não é você falar de abuso, olha, alguém vai chegar e vai pegar você. Você está falando, quem sabe, você está falando com um bebê, você está falando com um bebê de 2 anos, uma criança. Mas quando você, desde sempre, ensina a criança a ter consciência do seu corpo, do seu espaço, dos seus limites, você está ensinando para a criança sobre abuso sexual sem usar a expressão, sem usar do que pode ser e deva ser usado mais tarde, numa próxima fase. Mas quando você tem ciência do seu corpo, de quem você é enquanto indivíduo, do valor que você tem. Até no modo, outro dia eu falava sobre o modo de pentear um cabelo, que às vezes você puxa, você trata de qualquer jeito, a hora que você está dando um banho no filho, a ideia de que assim, você não tem valor. Então, se alguém chega e te toca de qualquer jeito, indevidamente, você está acostumado com esses toques indevidos. Até nisso, num banho, num pentear do cabelo, você pode estar dizendo à criança que é permitido que alguém te toque e te faça mal, ou que ela deva ser de outra forma tratada para então saber se tratar. Eu vou ali com você convidar uma amiga para conversar comigo, enquanto eu te mostro mais de pertinho uma das lições da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que eu tive o maior cuidado de escrevê-la, e inclusive com a supervisão da Leiliane Rocha, que é uma das vozes mais bem colocadas e ouvidas hoje no Brasil. Outro dia, um programa de repercussão nacional, o Fantástico, foi à casa da Leiliane Rocha para entrevistá-la sobre o assunto abuso sexual, porque ela tem sido a maior influenciadora para levar os pais, os profissionais, as famílias, as igrejas a saber muito sobre educação sexual. E ela foi uma das minhas mentoras aqui também no cuidado de construir os textos sobre abuso ou prevenção ao abuso sexual cometido contra crianças. Eu quero convidar você a ligar agora para a gente, pedir esse material para fazer parte do seu estudo em família, para você ter orientações que são ricas, caríssimas na prática do cuidado com as suas crianças. E aqui tem passo a passo, exatamente um passo a passo que nós separamos para você levar em conta e praticar, estudar, ensinar os seus filhos, tá bom? Você vai ligar para a gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Quero te mostrar aqui, olha, uma das lições. Como ensinar sobre sexualidade. Vem cá, dá um take mais fechado por aqui, para o pessoal saber que eu estou falando de um assunto que não é assim, alguma coisa escrita em forma de caixinha. Não, é texto, material com pesquisa para você. Como ensinar sexualidade para o seu filho. Aí eu leio aqui, ó. Na infância, sobre os interesses dos filhos, como falar para a criança entender segundo a faixa etária de cada uma. Quando uma criança aborda você com uma pergunta em específico, como você deve dar a resposta à criança, considerando que você está falando com uma criança que talvez não tenha uma informação prévia, ou que talvez tenha, e você vai trabalhar em cima daquilo que a criança traz para você já como dúvida ou pergunta, enfim. Usar palavras simples, falar a verdade, não ignorar a pergunta e por aí vai, passo a passo para você saber lidar com o assunto.
0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Pais preparados, filhos de caráter. Mas aí você viu aqui na tela que aparece também o nosso WhatsApp. É porque você pode também fazer uso do WhatsApp para pedir a sua revista. 12 98244 4449, tá bom? Pode ligar ou pode mandar mensagem pra gente agora. Eu vou chamar a minha amiga Janete para aparecer aqui comigo na telinha e me contar sobre a campanha Quebrando o Silêncio, que vai quebrando tabus em muitas igrejas, em muitos lugares, que extravasa para fora das igrejas, levando conhecimento. Muitas vezes tem iniciativas até como passeatas, grandes passeatas, nas grandes cidades e nas pequenas também. Janete, minha amiga, bem-vinda, boa tarde, bom vê-la novamente, sorrindo aqui como sempre. Querida, me conta, o que está proposto para esse ano no Quebrando o Silêncio? Olá, Darleide, boa tarde para você, para os amigos que estão aí. É muito bom estar entre família e entre amigos. Você, o pastor Aleixo, pessoas muito queridas, e é gostoso demais, a gente agradece o convite para estarmos falando dessa campanha que justamente vem para ajudar a combater, e não só a combater, mas, sobretudo, a educar a população com relação ao tema do abuso sexual a crianças e a adolescentes. São 22 anos da campanha Quebrando o Silêncio, prestando esse serviço à comunidade. Essa é uma campanha da Igreja Adventista. Essa campanha, cada ano tem uma temática, e por tudo que a gente já ouviu aqui no programa, esses números preocupantes, o fato de ter crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de violência, que deixa trauma, que incapacita muitas vezes para uma vida adulta feliz e saudável. A gente não pode ficar calado diante disso. A gente tem um compromisso de proteger as nossas crianças que têm uma infância ou mesmo uma adolescência ameaçada por conta do abuso sexual. Então, a campanha vem para trazer a informação. A gente tem 3 revistas, uma revista para adultos, uma revista para adolescentes e uma revista para crianças. A gente tem folhetos, foram mais de 7 milhões de materiais impressos para levar informação, para educar realmente e mudar essa cultura da violência doméstica, instigando uma cultura de paz e de compromisso. Porque eu posso pensar que o problema é do outro, mas como cristãos, o problema é de todos nós. Então, a gente vai ter aí, além das revistas, a gente tem um site, a gente vai ter o lançamento de um filme amanhã, pelo 7 Play, pelo Feliz 7 Play, e a gente tem também, Darleide, no sábado, centenas de ações, como passeatas, fóruns, a gente vai ter ações na comunidade, rodas de conversa. E durante essa semana, na verdade, muitos colaboradores voluntários visitaram escolas e fizeram atividades para as crianças e para os adolescentes, fizeram escola para pais, nós temos muitos profissionais voluntários, nós temos também toda uma mobilização da igreja neste sábado, 24. Então, são assim, muitas ações. A Novo Tempo, eu quero agradecer, porque a Novo Tempo está comprometida, seus programas, outros apresentadores. Eu acredito que nós podemos vencer o mal com o bem, como a Bíblia nos orienta. E é por isso que a campanha Quebrando o Silêncio existe, porque a gente quer, sim, proteger as nossas crianças, nossos adolescentes. Isso começa comigo, começa na minha casa, na minha igreja, e se todos estivermos envolvidos, uma grande corrente do bem vai se levantar para abençoar toda a comunidade.
Muito bem, essa é a Jeanette, ela é líder do que nós chamamos de Ministério da Mulher, que cobre o Brasil e mais 8 outros países, 7 países da América do Sul. E esse enfrentamento que se faz não é algo que é de agora e se esquece ao longo do ano, tem uma continuidade, tem essa união, essa força reunida para ajudar as pessoas a enfrentar algo que é um fato, é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos, como se isso não fizesse parte da nossa missão enquanto igreja. Então, essa mulher, como líder, tem feito um grande trabalho juntamente com muitos outros, a igreja que dá as mãos nesse momento. Muito obrigada, querida, que Deus te abençoe e até um próximo encontro por aqui. Beijo no coração, eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Darleide, tem interação já chegando, isso é muito legal e muitas interações, sinal que as pessoas estão participando ali com a gente e entendendo a seriedade do assunto, mas você sempre manda suas boas interações para cá, o que enriquece o nosso programa. Nós vamos para o intervalo e voltamos no próximo bloco com algumas dicas práticas e imediatas que a gente já pode fazer para ajudar a construir esse muro ao redor da nossa família, das nossas crianças. São 4 minutos e a gente já volta. Vem para cá quem está chegando agora, quem já estava com a gente desde as 2h30 da tarde. Que bom ter você na companhia. Tem interação, conforme eu disse, interações chegando e são muito importantes. Produção, já posso ir direto? Pode, né? Você não falou nada, então eu posso. Anônima. Olá, meus amores. Olha só. Oi, querida. Tenho 67 anos e aos 4 anos fui abusado por meu tio. Não falei nada para meus pais. Aos 9 anos fui abusado por uma vizinha que chamava as crianças da rua para brincar na casa dela. Isso me trouxe várias consequências. Não superei, por isso mesmo não casei. Obrigado por abordar assunto tão importante nos nossos dias. Não sei seu nome, mas fica aí o meu abraço para você e a esperança de que as coisas para você, ainda Deus tem um futuro bom para você. Sinta-se abraçada. E a nossa solidariedade com essa dor, né? Mas é um caso, Darleide, típico, né? Eu diria que a percepção que a gente tem do caso dela é atípica, porque o que aparece ali de elemento? Ela foi abusada por uma mulher. E nós temos uma percepção e concepção de que são os homens, porque eles aparecem maiormente nos dados, nas estatísticas, nas denúncias, mas as mulheres não são as que não ficam fora dessas estatísticas por completo. Há mulheres que são abusadoras sexuais, sim, de filhos dos outros, e há também mães que abusam dos seus filhos. Eu fiz ontem um programa com também uma especialista no assunto e nós tratamos desta questão, de que muitas vezes, quando o tema é abuso, nós logo direcionamos o nosso olhar para o homem. Mas as mulheres também, elas fazem parte dessa estatística. E isso é de chamar-nos a atenção. Justamente, Aleixo, Jéssica, de que nós não estamos falando necessariamente de gênero no que diz respeito à maldade, à crueldade, à imoralidade, ao desprezo ao valor da vida humana. O pecado não afeta somente a homens e não as mulheres. Como as mulheres nem sempre são elas somente vítimas, quando elas são também alvo de abusos sexuais. Você entende? Então, mais do que a gente falar de uma campanha do ponto de vista social, do ponto de vista de criar consciência, eu volto a dizer que nós precisamos ser mais insistentes também no coração humano degenerado que precisa de um socorro e tem algo que é de uma posição sua, postura sua, pastor, como pastor, de que, assim, se não for o evangelho, não vai ser polícia no mundo que vai dar conta disso. É bom a gente reforçar o que você falou, é tremendo, né? Porque às vezes a gente reconfigura o mal e aí a gente se torna mais frágil a ele, né? A luta, o grande conflito é entre o bem e o mal, não é contra o bem e o homem. É entre o bem e o mal, não é contra o bem e a direita, ou o bem e a esquerda. É o bem e o mal mora num coração que cede a ele. Então, ninguém é blindado naturalmente ao mal, como ninguém é naturalmente bom. Inclusive vítimas. Isso. Inclusive as vítimas de não só de abuso sexual, como qualquer outra violência. Ao fato de sofrermos violência não nos faz, muito pelo contrário, às vezes até nos vulnerabiliza mais ainda a maldade. Portanto, que o alerta tem que ser global, né?
acredito no Evangelho. Aliás, eu acredito só no Evangelho. E nesse caso, o que me chamou a atenção foi que foram sempre pessoas próximas da família, né? Vizinha. Foi o tio, ela foi abusada pelo tio, e depois por uma vizinha. Então, isso é para a gente perceber que o abusador, ele é uma pessoa que a gente não espera, uma pessoa que está próxima, que muitas vezes a mãe, os pais confiam, mas que no fundo são pessoas aí passíveis de cometerem esse ato. Meu Deus. E alterou o rumo da vida dela até os 67 anos, 68 anos. Aí afetou, não casou, carregou uma pena de vida. Pena de morte em vida, né? Digamos assim. É. Boa tarde. Eu só tive coragem de falar sobre isso com alguém, sobre abusos que sofri depois de 40 anos. E como o pastor falou, é um problema para a sociedade. Eu tenho ansiedade, depressão, transtorno de pânico. Isso também me prejudica na vida pessoal e sexual. Até hoje luto e faço terapia, mas um dia vou lidar melhor com isto. Vai. Certamente vai. Ela fala de algo que foi mantido em segredo por muitos anos, né, Jéssica? E o segredo é um objetivo do abusador, que não se fale sobre isso, ponto. Mas tem um outro tipo de silêncio, que é o silêncio de não dar suporte a uma criança quando ela relata um abuso, em termos de ser acreditada. Invalidar a fala da criança, Exato. né? Às vezes a criança fala e o pai ou a mãe pode questionar, você tem certeza? Você tem certeza que foi isso? Como se a palavra da criança não fosse importante, não tivesse uma importância. A palavra do adulto, nesse caso, vale mais. E isso realmente traz constrangimento para a criança ao ponto dela ficar isolada, dela se sentir desprotegida. Para que eu vou contar se a minha palavra não vale? E isso é tão sério de a gente levar em conta o que significa ter a confiança em alguém para dizer que se ela encontrar apoio, colo, se ela for ouvida, se acreditarem nela, principalmente os seus pais, os seus cuidadores diretos, se essa criança que foi ouvida, até mesmo um adolescente, enfim, se qualquer um de nós é assim, imagina uma criança. Se ela se sentir acolhida, ouvida, validada, a repercussão do abuso não será a mesma que é quando se silencia. Se essa menina tivesse falado, tivesse sido acreditado o que ela dizia, ela não teria falado disso somente aos 40 anos, portanto, ela teria passado muito melhor por outras fases da vida, porque o amor cura muito mais do que o desamor. O acolhimento é muito mais do que você se sentir abandonado. Tem alguém que te abusa e tem alguém que não te escuta, é outro abuso. Tem alguém que não se importa, ela é completamente abusada, então ela vai crescer sob os efeitos do abuso. Quando ela é ouvida, acolhida, então ela se sente leve e o abuso perde força. O toque mal feito, o que tem acontecido, a violência em si, ela perde a força, porque o amor a abraçou. E então ela tem como sobreviver a isso com muito melhor qualidade de vida. E tem gente que diz assim, eu fui abusada, mas superei de boa, porque eu fui ouvida. Tem uma pergunta que eu acho que é a próxima de agora, que dá gancho para a gente falar disso, Aleixo. Olá, fui abusado por um homem que minha mãe ficou. Eu era muito pequena, depois de adulta, tive um desentendimento com a minha mãe e toquei no assunto. Ela falou, eu era muito pequena para me lembrar, achou que eu estava mentindo. Depois disso, não tocamos mais no assunto. Ainda sofro com pensamentos que me afligem, mesmo depois da minha caminhada cristã. Ela não sofre do abuso, Jéssica. Ela sofre de a mãe não ter acreditado nela agora. Isso significa dizer, minha mãe não acreditaria em mim em hora nenhuma. Eu acho que é importante a gente colocar isso na superfície e manter na superfície da conversa. Mimar é diferente de priorizar. Então, a gente não quer mimar e acaba não priorizando. Um filho é prioridade. Então, uma criança que ela foi educada sexualmente, aqui falo e repito mais uma vez, você, pai e mãe, tem que ser o protagonista da educação do seu filho. E o protagonista da educação sexual. Se discutiu nesse país, assim, de maneira cansativa sobre educação sexual na escola, mas esse não era o centro do problema. O centro do problema é alguém, certo ou errado, assumindo um papel que não era dele.
A educação sexual não é primeira responsabilidade do Estado, como não é primeira responsabilidade do Estado nada em relação aos nossos filhos. A primeira responsabilidade é sempre minha. Uma criança que tem uma educação sexual bem feita, ela sabe se comunicar também. Então, quando ela vai dizer assim, olha, aconteceu alguma coisa comigo, ela tem os instrumentos que você deu para se proteger e para entender e te comunicar que alguma coisa errada aconteceu. Agora, uma criança que não foi educada sexualmente, ninguém está prestando atenção nela, não é priorizada, e alguém não acredita no que ela falou, uau, ela foi massacrada por tudo, por tempo todo. E como você disse, está sofrendo duas violências. Exatamente. Exatamente. Então, quando a criança ela traz isso de alguma forma para o pai ou para a mãe, geralmente é aquele cuidador que ela se sente mais acolhida, né? E ela se sente invalidada, né? Ninguém acreditou na palavra dela, isso tende a perpetuar aí a situação de violência que ela está sofrendo. Então, proteger a criança contra o abuso sexual infantil carece de você validar a palavra da sua criança. Sim. E uma coisa que me chamou a atenção ali nos relatos também foi que teve uma pessoa que foi até 40 anos, escondeu isso. Será que ela não deu sinais ao longo da vida e ninguém prestou atenção nos sinais? Aonde nós estamos em relação ao outro, a perceber o outro? Às vezes pode ser que tenha falado ali para o pai ou para a mãe, ninguém tenha dado atenção, mas e na escola? E na escola, essa criança não demonstrou, não alterou o seu comportamento ali no seu dia a dia, não teve nenhum sinal de mudança de comportamento, ficou mais introspectiva, ficou mais agressiva nas suas palavras, o seu comportamento alimentar não mudou, ficou mais ansiosa, comendo mais, comendo de menos, uma tristeza repentina. Xixi Será? na cama. Quando a gente trata de crianças pequenas, também às vezes elas regridem no seu desenvolvimento. Então, aquela criança que já tinha desfraldado, já estava ali com o controle do esfíncter, agora ela volta a fazer xixi na cama. Então, são regressões, são pequenos sinais que as crianças dão, que às vezes são tratados como normais. Normais. Será que é normal? Ou responsabiliza a criança ou o adolescente, vai dizer, está rebelde, põe de castigo, e, enfim, vai tomar outras atitudes que reforçam de que a criança não é prioridade para ser ouvida. Você vê a mudança de comportamento da criança, é culpa da criança. Não, ela que mudou, não é possível. Essa criança deve ser, se ela está mais quietinha, essa menina tem problema, a gente fala com ela, se é adolescente, está trancado no quarto, deve ser celular, deve ser amizade. A gente responsabiliza a criança no final das contas, a gente não para pensar, o que faltou aqui da minha parte, quem sabe, no cuidado com essa criança. Pensar em abuso sexual não é a primeira coisa que se pensa. Não é, mas deveria. E é por isso que a gente está conversando com você sobre isso hoje também, para chamar a tua atenção. E tem mais histórias que a gente compartilha com você aí de casa. Nós optamos hoje, claro, em deixar todos anônimos, pela obviedade do assunto. Boa tarde, eu fui abusada aos 6 anos pelo meu padrasto. Por muito tempo guardei este segredo. Só em fase adulta consegui falar sobre esse assunto. Perdoei, fui curado por Jesus. Hoje trabalho ajudando as pessoas que também passam por abuso. Olha que interessante, um caso que dá esperança aos outros, inclusive que passaram por aqui, de que sim, é possível ressignificar, é possível retomar a vida a partir do ponto em que você sofreu para ser, quem sabe, bálsamo para alguém, já que você tem experiência e vai poder ouvir alguém sabendo o que significa aquilo que é vivido por ela. Interessante, né? Ajudar o próximo. Alguém que foi carente de misericórdia, hoje é um misericordioso. Exato. Isso a sensibilizou para agir por alguém, né? Isso é essa a solução. Tem mais de você falando aqui conosco no próximo bloco. Tem mais ações aqui que a gente vai ter e falar sobre esse assunto e continuaremos falando. Mas você tem 4 minutos para fazer algumas coisas que dá para fazer em 4 minutos. Por exemplo, pegar o seu telefone e ligar para a gente aqui. A gente não se ofende se a gente voltar do intervalo e você estiver conversando aqui com o pessoal da Escola Bíblica. Pode ficar de boa, que nós continuaremos amigos e a gente vai continuar te chamando de meu amor. Meus amores, tudo isso, não muda nada. Então, liga para a gente, peça a sua revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Você é o pai preparado. Dá para beber água também enquanto isso, viu? Porque não gasta nenhum tempo e a gente já volta. Oi, amores, de volta por aqui. Quem ligou para pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter? Deixa eu te contar uma coisa. Se ligou, eu te amo muito mais. Entendeu? Aumenta o nível de amor por aqui.
né? Ligou pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21 ou preferiu mandar uma mensagem, é mais rápido ainda mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 98244 4449. Vamos lá, vamos estudar, vamos nos debruçar sobre o assunto, vamos ajudar outras pessoas, reúne as famílias aí da sua vizinhança, do teu condomínio, pede esse material e é um por CPF, não é? Você não consegue ligar e pedir pedir assim muitas revistas para distribuir, não, é um por CPF, porque a gente quer cada uma das pessoas matriculadas. Mas você pode, então, convencer, chamar, convidar ali as pessoas para que se unam num grupo de estudo sobre o tema. Acho que é importante isso também para a gente levar a consciência já no alcance do nosso braço e da nossa voz, né, pastor? Nossa, você tocou no elo de ouro. É um problema de todos. E ele tem se alimentado numa ideia de individualidade protetiva que se construiu culturalmente e que é falsa. Não existe proteção total individual. Nós não somos assim, seres humanos não são assim. Então, parar e discutir em comunidade, em sociedade, no grupo, na minha igreja, na minha classe de escola sabatina, ou se você não vai à escola sabatina, na sua escola dominical, fazer o que for, mas juntar as pessoas para criar um muro sólido de proteção. Esse sábado eu vou estar em Salvador, na igreja do bairro Capelinha. Manhã, tarde, estaremos juntos ali e essa temática estará presente. Fica o convite para você aí em Salvador nesse próximo sábado. Traz uma acarajé vegetariana. Vamos passar Oi? Traz uma acarajé de vegetal para mim. Vegetal. Acarajé é vegetal e é vegetal. O nosso. Então, meus amores, venham para cá, na prática, porque a gente vai identificar ali algumas ameaças de abuso sexual, tá bom? Diz que isso é um joguinho, diz que gente jovem jogou. Eu sou muito jovem, então joguinho. Campo Minado não é uma coisa tão nova. Acabou comigo. Olha aí, ameaça. Primeira ameaça. Falta de informação dos pais sobre o assunto. E aí, mas faltava, né, gente? Se assiste o Entre Família, se pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, e se escuta a doutora Jéssica e a Leiliane Rocha, tantos profissionais que trabalham com o assunto, já não é mais por falta de orientação. Agora é por negligência, hein? Se liga aí, né, Jéssica? Exatamente. Então, desde ali do princípio, você está com seu bebezinho, você já vai falando para o seu bebê o que você está fazendo, ali trocando a fralda, fala dos órgãos genitais da criança, dê nome para isso, trata esse assunto como importância, ensina ao longo da infância quem pode tocar na criança, em quais partes, em que momento. Então, para limpar, para trocar a fralda, só podem essas pessoas. Então, com isso você traz segurança para a criança. Você falou uma coisa importante, não é para ficar trazendo terror para a criança. Não, ninguém pode tocar. Não, isso aqui, ninguém pode mexer. Não, tem gente que pode. Quem? O cuidador, alguns cuidadores que você tem confiança, o médico na hora de examinar, não é em qualquer momento, é na hora de examinar, né? Então, você traz essa segurança para a criança. E outra coisa, ouvir a criança, né? Sempre que ela trouxer algo, você precisa estar atento para o que ela fala. Tem que ter informações sobre o assunto e tem que ter informações sobre o meu filho. Sim. Porque eu preciso identificar um comportamento diferente nele porque eu estou passando tempo com ele. Mais uma ameaça. Ameaça 2, perigo no ambiente virtual. Verdade, as crianças estão muito expostas às telas. Ei, pessoal, mais uma das lições da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter é sobre exposição às telas, sobre os prejuízos do excesso de telas. E crianças muito pequenininhas, está aqui a doutora Jéssica, que certamente pode confirmar que crianças muito pequenininhas, até ali aos 3 anos de idade, 0 tela, né, doutora? 0 telas para a criança, mas que a gente tem que tomar cuidado também, os pais. Fotografia, às vezes, que você tira do seu filho, às vezes é peladinho porque acha bonitinho, você compartilha, isso pode viralizar em grupos de rede social e com isso você expõe seu filho a uma pornografia, né? a um crime, e isso pode trazer sérias consequências. Então, realmente, o perigo virtual é algo iminente que a gente precisa estar atento.
cuidado ao expor seu filho, ali fazer vídeo na internet para mostrar como você troca a fralda, aparece ali o órgão genital do seu bebê, você acha que está ensinando. Não, você está ensinando, mas expondo o seu filho a um perigo. É trocar o filho na janela. Exatamente. É que hoje está muito, todo mundo quer fazer um conteúdo, quer publicar na internet, quer ensinar algo, mas nós só não podemos fazer isso às custas de deixar uma criança em perigo. E há uma escada que não pode ser ignorada, né, no ambiente virtual. Primeiro, a gente tem que pensar que o conteúdo de pornografia infantil na internet é avassalador, é muita coisa. Mesmo que toda a força de proteção jurídica policial tenha atuado sobre isso, mas o volume é muito, mas muito grande. Uma coisa que eu sempre digo é assim, pensa em como você se relaciona com as suas redes sociais e deduza, raciocina um pouquinho se aquilo é, de fato, um ambiente para criança. O quanto de habilidades são necessárias e maturidade é necessária para você lidar com o ambiente virtual. Eu estou aqui na minha rede social, eu tenho que tomar decisões complexas toda hora. O que eu coloco lá, o que eu posso, o que eu não posso, como é que é. Agora, pense numa criança que já passou ali daquela fase infantil e que tem domínio no computador, a que essa criança está exposta, qual é o tipo de pessoa que se especializou em enganar alguém e que está conversando com seu filho. Portanto, ambiente virtual não é lugar de criança, mesmo depois, perto da adolescência, desacompanhada. Tem que ter um monitoramento com isso, porque lá é a morada do violento. Às vezes os pais podem deixar o seu filhinho, né, uma criança maior, assistindo um desenho no celular ou no tablet, e aí passa a propaganda, o anúncio. E nesses anúncios a gente pode perder o controle, né? Porque podem passar situações ali que não são apropriadas para a criança. E a gente está pensando no nível também de proteger as crianças dos indivíduos à volta, mas no que diz respeito ao ambiente virtual, isso extrapola de tal maneira que nós precisamos ter em mente que estamos lidando com criminosos, nós estamos lidando com facções, nós estamos lidando com indivíduos que fazem parte de grupos específicos que tratam desse assunto de modo assim muito baixo, que vai além da nossa bolha, que a gente pensa, não, estou protegendo disso ou daquilo aqui mais perto de mim. Eles têm códigos internacionais, têm imagens que são e símbolos que são usados nas plataformas, especialmente na Deep Web, que é a web baixa, mas que são códigos que identificado por outros, faz parte do meu grupo. O que você tem aí para compartilhar comigo? Então, nós precisamos ser mais maliciosos, se eu posso usar essa palavra. Não é de brincadeira, gente. Fotinho de biquininho, fotinho na praia, fotinho de shortinho. Cuidado com o tipo de roupa que você põe a sua filha, o seu filho e expõe na rede social. Tenham cuidado. Ah, Darleide, mas a maldade está na cabeça dos outros. Pois não é que é? Ah, mas a maldade está na cabeça do outro, o que eu posso fazer? Então, pensa. Mais uma ameaça. Perigo no ambiente virtual já foi, mais uma ameaça. Consentimento de toques, acho que passamos por isso, já joga o próximo também para a gente fechar. Invalidação da fala da criança, o que nós já tratamos também, praticamente todos nós mencionamos aqui, produção, mas muito obrigada por reforçar para a gente isso que é tão importante. Eu quero de novo voltar então, ainda que rapidamente, sobre o toque, como fazer a criança reconhecer o toque que é devido e o toque que é indevido, isso é muito importante. Por isso que eu trouxe aquela hora também o cuidado que deva ter de a criança reconhecer que o seu corpo é importante e deve ser guardado. Você, enquanto médica, trata isso em consultório? Como é que você lida neste assunto dentro da sua demanda profissional? Você conscientiza as famílias? Como é que você conversa sobre o assunto? Eu preciso conscientizar. Eu falo assim, o órgão genital da criança está guardadinho, enquanto a bebê está guardadinho ali na região da fralda, né? Então, a gente precisa ensinar isso para ela. Ela vai crescendo, a menina vai usando calcinha, o menino cuequinha, ninguém anda pelado. Por quê? Porque o nosso órgão sexual é algo privado, é nosso. Normalmente, né, não é para ficar mostrando. Então, a gente precisa ensinar para a criança. E quando fica adolescente, também, as meninas já usam sutiã, calcinha, e os meninos também continuam usando cueca. Isso tudo é importante, parece bobagem, mas é algo que precisa ficar claro para eles. Por quê? Porque o que é meu
é reservado, não é para ser tocado, é algo íntimo. E na hora que a gente ensina, ninguém pode tocar aqui, você já deixa claro para a criança que se houver algum toque ali que trouxe esse constrangimento, por quê? Porque é algo meu, é algo privado, foi algo que feriu, né? Feriu essa rede de proteção. Então, é algo que ela precisa trazer, a gente espera que traga, assim, para sua mãe, para alguém que ela se sinta segura ali no seu relacionamento. É que a gente precisa respeitar o princípio do pudor. Eu vejo mães que às vezes dizem assim, que isso, menino? Outro dia eu te dava banho, trocava tua fralda, agora não quer tomar banho para eu ver? É um ser humano, né? O que se pensa? É outra pessoa. Você está quebrando um princípio, que é o princípio do pudor, do autorrespeito, que é absolutamente necessário para nós nos preservarmos como indivíduo. Você não pode dizer uma coisa dessa. Tu quer andar pelada pela casa porque tua avó te viu de caçola pelo meio da rua? Não pode, minha gente, entendeu? Vem comigo por aqui, quero te falar coisas mas também tão sérias quanto, que tem a ver com você nos ajudar a continuar por aqui na sua telinha, ou lá na Rádio Novo Tempo, ou em todas as iniciativas que a internet faz para aquele universo digital. Ser um anjo da esperança é fundamental para a gente continuar daqui sendo voz, que as pessoas nos escutem sobre temas que são absolutamente necessários para a gente viver de verdade. Viver em especial a partir de um evangelho que diz que nós cuidemos dos vulneráveis, sim. A Bíblia vai falar sobre as viúvas, os órfãos, e tem muita gente que é órfão mesmo tendo pai e mãe, que precisa de ajuda nossa, porque muitos estão digamos, negligenciados nos seus cuidados. E outros mais que, de fato, precisam de uma voz de esperança, como estas que nos escreveram, contando do quanto sofrem até hoje, com 60, 70 anos de idade. Mas alguém precisa dizer para elas que é possível viver uma vida nova e o Evangelho é quem nos dá essa absoluta esperança. Você ser um anjo da esperança é nos ajudar financeiramente para continuar produzindo materiais como esse que chegam a milhares de pessoas todos os dias. Outro dia nós vamos mostrar para vocês a quantidade de estudos bíblicos que saem daqui, de revistas Esperança, Novo Tempo, que saem daqui todos os dias. Mas você, para ser um anjo da esperança com a gente, o que precisa fazer? Nada demais. Se você torna-se um doador com R$10, são 2 revistas que vão chegar à casa de alguém e mudar a vida dela. Acredite, muda, é verdade. 12, 21, 27, 30, 30, se você quer ter mais informações. Pode também agora, Darleide, eu entendi, eu vou participar, eu quero ser anjo da esperança. Então pode usar a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Liga para cá, a gente tira todas as suas dúvidas, e a você que é anjo da esperança, muito obrigada. Pastor Aleixo. Há uns 50 anos atrás, um pouco mais que isso, um grupo de missionários do Brasil foi para uma região do continente africano, uma savana, e ali eles lidavam com o empenho, com a atividade típica de missão, compreender a linguagem, falar de Jesus, entender a cultura, participar com eles. Dentre todas as coisas muito importantes daquele núcleo missionário, no final das contas, surpreendentemente, os animais que estavam na missão eram aquilo que possibilitava quase tudo. Especialmente 2 vacas, que eram a força motriz e rendiam leite também para quem estava na missão, e um burro, um jumento, que era o transporte deles para muitos lugares. Mas com o passar do tempo, esses animais passaram a ser alvos de tentativas de roubos, porque eles eram valiosos para todos. E mais do que isso, eles estavam especialmente e perigosamente vulneráveis ao ataque de animais selvagens. Aquele grupo de missionários saiu e, junto com os voluntários lá, cortaram grandes troncos de árvores e fizeram um enorme curral de proteção, onde eles foram acordados com um rugido inconfundível, sim, o barulho de um leão. E eles, olhando para aquilo tudo, imaginavam, qual que eu imaginava? Por que está rugindo se ele não consegue entrar? Pois ele insistentemente rugiu, e o rugido gerou um desespero entre aqueles animais, que uma das vacas, conforme ela foi ficando atormentada com o barulho, ela começou a dar coices em um só tronco até que ele caiu. E se você acha que o leão entrou, ele não fez isso, ele rugiu ainda mais, até que o desespero se aprofundou naquela vaca e ela saiu correndo curral afora. Você sabe o que aconteceu? Em instantes ela foi estraçalhada. O leão voltou
E rugiu de novo até que a vaca saiu, a segunda, e que também morreu. Voltou. E o relato dos missionários que estavam lá é que ele rugiu, mas aquele burro decidiu ficar dentro do curral e se defendeu dando coices freneticamente por aquele espaço. O final da história é que quando o sol amanheceu, o leão e os seus companheiros foram até aqueles destroços de uma vaca, das vacas, e o leão machucado, ferido, estava vivo dentro do curral. Há uma aplicação imediata que a sua inteligência já deduziu, nós não precisamos aplicar tão fortemente e rápido para a gente perceber. O diabo, vosso adversário, ruge ao derredor, procurando quem possa tragar. No curral que Deus criou para você e para mim, ele não tem poder para entrar e fazer o que ele quiser. Portanto, a tentativa é que a gente saia. E ele vai rugir para você de 1000 formas, para que você saia do lugar que, mesmo esquisito que pareça e feio, é o lugar onde nos protege. Deus disse e nos ensinou muitos mecanismos de proteção. Viver junto, viver com a Bíblia, viver numa igreja, pregar o Evangelho, passar o tempo com a nossa família, dedicar, isso tudo é proteção. Você está sendo tentado o tempo todo para viver do seu jeito, mas não se esqueça, viver do seu jeito é fatal. Aqui a gente se despede de você agradecendo pelas muitas interações que você mandou, enriqueceu o nosso programa, pela Jéssica também, que foi o conteúdo maravilhoso para a gente aqui nos ensinando, e a gente se vê amanhã.